de Deus é para ser pregada e não discutida. A palavra de Deus é para ser pregada e não debatida. Se alguém vem, uma pessoa entendedora da palavra, vem querer conversar comigo para debater, para querer mostrar se sabe alguma coisa ou não, meu querido, eu nem converso, eu já saio, meu amado. Não é para isso que Deus me chamou, não. Deus me chamou para pregar a palavra aos contritos de coração. Aqueles que precisam de liberdade. Aqueles que precisam ser libertos. Aqueles que precisam ser transformados. Deus me chamou para pregar, para libertar, para restaurar, para curar, para avivar. E não para debater a palavra e botar confusão na mente das pessoas. Deus te chamou para mudar. Amém? Amém. E não para gerar anarquia, confusão. Nada disso. Mas para que eu ou você não tenhamos condenação, para que você não se condene, nós vamos fazer o que aqui agora? Tomar a santa ceia do Senhor. A própria palavra diz, no livro de Coríntios 11:27, vai dizer que lá, e eu vos entreguei também que recebi do Senhor, e o apóstolo Paulo começa a ensinar aos Coríntios e vai dizer, analise-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse. Cara, quem é que analisa você? Sou eu? Eu que te analiso? Fala pro seu irmão aí, diga pro seu irmão, fala, você que se analisa. Se você discerne o pão, se você discerne o cálice, então você coma desse pão e beba desse cálice, é você que se analisa. A misericórdia de Deus, ela é grande, meu amado, ela nos purifica de todo pecado, purifica sim. Não há condenação, mas nós temos que entender o que é uma vida cheia do Espírito, o que é andar em Espírito e o que é andar na carne. Se a pessoa não ler a Bíblia, não orar, não buscar a Deus, ela nunca vai ter uma vida cheia do Espírito, nunca vai andar em Espírito, vai sempre andar na carne. Tem gente que fala assim, querido, e quando você tem uma vida do Espírito, é interessante, né? Porque até quem está na luz, ou entre aspas, diz que está na luz, começa a criticar você também. Eu passei por isso, e a igreja já sabe, já falei muitas vezes aqui, quando muito mais novo, quando da idade aqui do Eric, que está conosco, já passei muito por isso, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, ô santarrão, ô santinho, eu queria fazer o que era certo, eu seguia a palavra, eu não ficava na bagunçada, eu não xingava palavrão, eu não falava essas coisas, e agora eu sou errado por causa disso, me chamavam de santinho. Por quê? Porque eu queria fazer aquilo que era certo. E aí até por isso você vai ser criticado. O que não vai faltar vai ser gente para falar, irmão. O que não vai faltar vai ser pessoas para tirar pedra. O que não vai faltar é o inimigo caçando estratégias. Porque eu penso assim, olha, se você levanta, meu amado, com o pé direito, como muitos dizem, né? Com aquela disposição, com aquela vitalidade, amém, pode levantar, isso é bom, isso é bênção. Mas esteja alerta, preparado, sempre. Porque na mesma medida que você levanta assim, o inimigo já pensa assim, ó, com o que eu vou atingir ela hoje? Com o que eu vou atingir ele hoje? É assim que ele pensa. Porque ele quer saber de afastar aqueles que são fortes. De tirar da presença aqueles que são fortes. De atacar aqueles que estão firmados mesmo, aqueles que estão fortes na presença de Deus. Porque quem já está fraco, ele não está nem aí. Pastor, estou passando muita luta, estou sendo muito atacado. É sinal de que você está muito forte, de que você está firme na presença de Deus. Por isso o inimigo te ataca tanto. Mas Deus vai te honrar e Deus vai te dar vitória. Amém. Porque ele pode atacar. Amém. Faça como o apóstolo Paulo, meu amado, minha amada. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas, naquilo que eu tenho passado, porque em todas as coisas eu sei que Deus é comigo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque agindo Deus ninguém pode impedir, porque a graça de Deus, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, o apóstolo Paulo dizia. Ele se gloriava, meu amado. Se ele tomava uma esbofeteada, se ele tomava uma chicotada, ele começou a entender que o poder de Deus ia se aperfeiçoando na fraqueza, que quanto mais perseguia, mais o evangelho crescia. Que quanto mais perseguia, mais bem falado ele era. Mais o Senhor fazia a obra, mais o Senhor operava. O Senhor está operando na sua vida, meu amado. O Senhor está operando na sua vida, minha amada. Pastor, eu não estou vendo. Você não precisa ver, não. Apenas saiba, apenas creia que Deus está operando na sua vida e na sua família. Os ataques são grandes, meu querido, eu sei. Às vezes um irmão ou outro não fala comigo, a luta que está passando, que está, sabe?
e a gente escuta, a gente ouve, né? E a gente se entrega junto com o irmão naquela prova, e a gente ora junto, clama junto. Daqui a pouco nós vamos orar aqui pela família, viu, irmãos? Porque os ataques do inimigo continuam, nós vamos orar. Amém? Vamos orar pedidos também. Porque a fúria do inimigo é grande. Sim, a fúria do inimigo é muito grande, mas o poder de Deus é maior. Você crê nisso? Mas eu preciso andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque quando eu resolvo as coisas na carne, tudo é na carne. Então é do teu jeito, é da tua maneira. É daquela forma em que, muitas das vezes, você acaba até perdendo a razão. Você sabia disso? Mas quando é no Espírito é diferente. Mas pastor, como é que é viver uma vida no Espírito? Como é que é ter uma vida cheia do Espírito? Interessante Deus me trazer esta palavra, né? Porque já conversei com amados que têm passado grande luta e justamente essa questão, não é verdade? Os ataques, muitas das vezes, para que a gente esmoreça e não viva segundo o Espírito, mas antes segundo a carne. A responsividade vai ser a mesma. Se você sofre uma ação na carne de alguém, e você tem uma responsividade, você responde na carne também, muitas das vezes tem um negócio, não dá certo não, irmão. Dá certo? Dá certo não. É fagulha daqui, é fagulha de lá, daqui a pouco quando vê, tá um fogaréu. Não é isso? Vamos ver o que é uma vida cheia do Espírito, e vamos ver o que é uma vida na carne, uma vida no Espírito. Abra a sua Bíblia em Gálatas 5,16. Amém? Gálatas 5, versículo 16. Vai nos responder também isso. Eu preciso ter uma vida no Espírito, porque o inimigo quer te desligar, quer te afastar, quer te apresentar aquilo que ele acha que é bom. E geralmente são as coisas que saciam a carne, né, irmãos? Gálatas 5, versículo 16 vai dizer assim, olha: por isso digo, vivam pelo, o quê? Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ora, se eu estou vivendo pelo Espírito, irmãos, de modo algum eu vou satisfazer os desejos da carne, não é verdade? Aí ele vai falar aqui, olha: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o... Há um combate, há um conflito da carne e do Espírito. Nós vamos ver isso aqui. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se ele falou coisas semelhantes, é porque além disso, tudo que nós falamos ainda existe, mas, não é verdade? Tudo que for semelhante a isso é o quê? Carne. Não é isso? Posso continuar? Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê, irmãos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo aquilo que é fácil de praticar, né, irmãos?
Isso aqui é tudo aquilo que... É mais fácil, né? É fácil de praticar isso aqui, né? É facinho, né, irmãos? Não é fácil, não? Não é fácil, não? Não é fácil ter mansidão, não? Às vezes a gente parece um leão, né, irmãos? Às vezes a gente ruge. Eu com meus filhos, então, já tô até com mais cabelo branco do que tinha antes. Aqueles dois não são fáceis. Domínio próprio, temperança, é uma coisa que se pratica no dia a dia, meu irmão. Porque se a gente não pratica no dia a dia, a gente não vai ter. Eu vou te dizer que o que é mais fácil praticar? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Não que você faça. Entenda a pergunta. O que é mais fácil praticar? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Da carne. Porque a carne deseja as coisas da carne. A carne vem de fora para dentro e se deseja muitas das vezes de dentro para fora também. Agora, os frutos do Espírito é algo que eu tenho que gerar de dentro para fora, para aprender a lidar com as situações que se abrem. Por exemplo, mansidão, de dentro para fora. Eu tenho que trabalhar ela aqui. Domínio próprio, alguém veio, né? De dentro para fora, eu trabalho ela aqui. Você entende? Carne. A pessoa vai sentir um desejo, mas ela sempre vai se apresentar de uma forma em que, se você não tiver no Espírito, você cai na hora. Desejos, vontades, prazeres, não é isso? Está dizendo lá. Mas os frutos do Espírito é mais difícil de você praticar do que os frutos da carne, que é muito mais fácil para as pessoas caírem. Porque já está ali no cotidiano, no dia a dia. Você vê adolescentes jovens assim, ó, que falam palavras tão pesadas que para você é uma coisa assim, mas para eles é normal falar aquilo. Eles falam igual se estivesse falando aqui assim, A, B, C, D, né? Uns palavrões, uns xingamentos pesados que você, né? Às vezes se espanta, mas para ele é normal falar aquilo porque o pai dele fala, a mãe dele fala, né? O tratamento é assim. Seu isso, seu aquilo, né? E por aí vai, irmãos. Continuando aqui a leitura, que diz, paramos no versículo 24, que diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo... Eu preciso viver pelo Espírito e andar no Espírito. Ou seja, em outras palavras, irmãos, a palavra do crente é assim, sim, não? Não. Tem que ser de verdade, irmão. Se eu vivo pelo Espírito, eu tenho que andar no Espírito também, não tem meio termo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Muitas das vezes, querido, a inveja ela mora em muitos lugares, né? Principalmente dentro das pessoas. E se mora dentro das pessoas, tem pessoas às vezes dentro da igreja com inveja? Tem. Dentro da sua casa com inveja? Tem. No trabalho com inveja? Tem. Inveja de você, inveja do seu trabalho, inveja da forma como você anda, da forma como você se veste, inveja com quem você está. Até se você não está com ninguém, tem inveja também. Ai, queria estar sozinho como ela. Ela não tem ninguém para perturbar. Meu Deus do céu, tem inveja para tudo. Misericórdia. A pessoa não pode nem ficar sozinho em paz. Não é isso? Mas tem, irmão. Só a graça. Mas de alguma forma o inimigo vai querer te perturbar. Mas de alguma forma também você vai usar o poder de Deus para perturbar ele. Porque o poder de Deus está na tua vida. Está em você. Mas tem inveja para tudo, irmão. Tem. Se você faz o certo, tem inveja. Se você faz o errado, tem inveja. Tudo que você faz, tem inveja. E o inimigo, sabendo disso, ele vai lá perto de cada um, né? Vai lá e trama as suas armadilhas, né? Faz as suas picuinhas e faz a pessoa cair. E a pessoa acaba caindo. Mas fala pro teu irmão aí, fala, mas você tem um Deus que cuida de você. E você agora, irmão, anda segundo o Espírito. E você vive segundo o Espírito porque você está com Cristo e nova criatura, você.
Um dos homens mais usados por Deus, vamos dizer assim, que gerou mais igrejas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Olha o que ele passa agora. Volta lá para o seu texto comigo de Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler essa passagem, mas nós vamos ler ali no 7, e depois nós vamos finalizar, vendo a convicção deste homem, vendo a certeza dele. Aqui um pouquinho no 7, se você voltar um pouco, se você voltar um pouco ali no 7, versículo 21. Não, vamos ver aqui do versículo, deixa eu ver. Versículo 14. Vamos no versículo 14 para você entender. Vai falar assim, olha, 7,14. Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Olha aí, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por quem? Cristo Jesus, ou Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo está dando um ensinamento aqui, falando, olha, miserável homem que sou, o bem que quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Porque ele fala da luta que ele está passando, da luta que ele está enfrentando, da luta que se enfrenta às vezes da carne contra o espírito. Muitas das vezes a nossa mente, o nosso desejo espiritual de homens e mulheres que têm uma vida no Espírito, que andam no Espírito, quer fazer uma coisa, mas a carne quer outra coisa. E aí é fácil, irmão, dizer não? Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque eu também sou ser humano e passo talvez as mesmas lutas que vocês passam. Não é fácil. Mas a gente precisa a cada dia lutar, não é verdade? A cada dia pedir a Deus forças, porque quando Deus muda a nossa vida, quando Deus muda o meu interior, quando Deus muda a minha mente, então sou nova criatura. Como diz lá Romanos 12, versículo 12, não há conformidade com o mundo, não vos conformeis com este mundo, nem o que tem nele, mas transforma-se pelo poder do vosso entendimento. A transformação é feita mediante Jesus Cristo. Ele está falando, quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que ainda com a mente se move no Espírito, mas com a carne além do pecado, mas o Senhor me libertou, o Senhor me transformou, o Senhor te libertou, o Senhor te transformou. Amém. Todos os dias lute. A luta ela é grande, é a carne contra o Espírito. Às vezes você pode errar, como talvez eu, como talvez o pastor Oswaldo, também o Jurei. Às vezes erramos, irmãos. Às vezes falhamos. Tem alguém 100% perfeito aí? Não. Ou você que está em casa? Não. Às vezes falhamos. Mas e aí? Porque você falha, você vai ficar prostrado? Você vai se render à falha e vai deixar sua vida se destruir por causa do pecado? Ou você vai levantar a sua cabeça e se erguer e lutar contra ele? Porque você tem a capacidade, diga, eu tenho a capacidade de lutar contra o pecado e viver uma vida no Espírito. Amém.
Você tem essa capacidade. Então lute. Levante-se. Não deixe o pecado condenar você. Não se condene. Mas condene o pecado. Não se condene. Mas renuncie àquilo que te faz errar e àquilo que te faz pecar. Quando o inimigo quiser te acusar, quando você quiser se condenar por causa da acusação que você está sofrendo, você dobra os seus joelhos e fala: Pai, eu sei que o teu sacrifício anula todo o pecado. Eu sei que o teu sangue, meu Pai, me purifica e me justifica de todo pecado. Dai-me forças, dai-me graça para não pecar mais e ter uma vida no Espírito e uma vida em Ti, ó Senhor Jesus. Aleluia. Porque se a pessoa aceitar a condenação que vem, e o pecado que bota para baixo ou para cima? Para baixo. Na hora do erro, da falha, às vezes é bom, né, irmão? Mas depois que é complicado. Porque vem o pensamento do remorso, né? Vem a acusação. Vem a crucificação, a vida da própria pessoa. Assim, a pessoa fica se martirizando, né? Desculpa, a palavra é martirizar que dizem, né? A pessoa fica... né? E ela não consegue se perdoar. Isso aí que é o pior. Porque muitas das vezes, quando nós perdoamos alguém, é uma coisa. Quando você perdoa alguém, é uma coisa. Você libera o perdão, você fica leve, né? Você conseguiu liberar perdão no teu coração por uma pessoa. Agora, quando você não consegue se perdoar, aí é complicado. Demais. Por quê? Porque, meu amado, o mal produzido é para você mesmo. Tudo é dobrado. Porque quando é com alguém, é compartilhado. Porque o teu problema, às vezes, é com alguém, é com alguma pessoa. E não está totalmente ali, de uma forma, como é que eu posso dizer, consumindo você por inteiro. Mas quando você libera o perdão, ok, você fica melhor, você fica bem. Mas quando é você mesmo que não consegue se perdoar, você sente uma grande culpa. Aí vem depressão, né? Complexo de inferioridade, aí começa a aparecer um monte de coisa. Porque a pessoa não consegue se perdoar. Mas nós entendemos e discernimos que temos que ter uma vida no Espírito e uma vida em Cristo. E isso fará toda a diferença para nós. O apóstolo Paulo relatou isso e logo depois ele falou, olha, mas não há... Logo depois disso que nós lemos, da luta que ele está enfrentando, o que ele enfrenta, ele fala que no primeiro versículo que nós lemos, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Nós somos livres. Depois dessa certeza, se você tem uma vida no Espírito, se você tem uma vida em Cristo, entrega seu viver para Ele, se você firma os seus passos com Cristo e não mais se afasta dele, mas você permanece com Ele e diz não para o pecado e se propõe agora todos os dias a lutar contra ele, mesmo que você caia mais uma vez, mesmo que você caia mais outra, mas você está lutando, sabe, irmão? Você não está aceitando. Quando você passa a lutar, você não é mais escravo. Quando eu permito, eu me escravizo. Quando eu não permito, eu não me escravizo. Agora eu estou lutando. Você é livre. Sabe, querido? Aí começa a fazer a diferença. Depois que eu tenho Cristo na minha vida, depois que eu decidi, não, eu quero Cristo na minha vida, eu quero uma vida no Espírito, quero ser cheio do Espírito, quero andar no Espírito e não na carne, seguindo isso, vem a convicção, vem a certeza que você tem e que você passa a ter de que nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a profundidade, nem a altura, nem os anjos, nem o porvir, nada, nem a morte, nada pode separar você do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Romanos capítulo 8, e aqui nós encerramos, versículo 36. Depois eu aconselho os irmãos a ler todo esse capítulo. Amém? Vamos ler a partir do 28. Do 28. Romanos 8, 28.
Você vai receber essa palavra. Porque o Senhor, meu amado, está te fortificando nesta noite. O Senhor está te fortalecendo nesta noite. Antes de nós tomarmos a Santa Ceia, nós vamos orar pelas famílias. Vamos orar pela neta da nossa amada irmã Nelly, que me pediu oração aqui, juntamente com a igreja. Vamos orar, se você tiver algum pedido de oração também aqui, a gente vai orar. Vamos orar pelo nosso amado irmão Juri. Tem passado lutas aí no trabalho, amém? Vamos orar uns pelos outros. O inimigo se levanta, mas vai cair em nome de Jesus. Amém? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, é para o teu bem. Pro teu bem, viu, Júlio? É pro teu bem, pastor. Pode falar para mim também. Pro teu bem. Amém. Eu vou ter que receber também, né? Tudo que nós passamos, a provação que tu passa, a luta que tu passa, a situação que gera, é pro teu bem. Como assim, pastor? O negócio que aconteceu foi ruim. É, irmão, mas tu esqueceu que Deus está no controle, né? Ou acaso você acha que Deus perdeu o controle da situação? Deus perde o controle da situação, irmão? Não. Ele perde? Não perde. Versículo, parte B. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, Deus não poupou o próprio filho dele por tua vida, meu amado. Então levante tua cabeça e ande. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação, ou quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Dá uma parada e fala para o teu irmão assim: Deus te justifica. Deus te justifica. Deus te justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Fala para o teu irmão aí: Jesus intercede por tua vida. Meu querido, você quer maior intercessor por nós? Olha, a igreja intercede. O grupo de intercessão da igreja aqui intercede pela igreja. Às vezes oramos por todos por nome, mas você quer intercessor maior do que Jesus? Jesus intercede por você. Nos céus, à direita de Deus, você tem um intercessor. Ainda que ninguém ore por você. Pastor, ninguém gosta de mim. Ninguém ora por mim. Jesus está à destra de Deus intercedendo por tua vida. Olha que coisa linda. Porque Ele é o nosso juiz. Quem nos separará do amor de Cristo, amados? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ou seja, você não é vencedor, você não é vencedora. Você é mais que vencedor. Está acima disso. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como se revela o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, por sua vida? João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Fala pro teu irmão aí. Jesus te amou primeiro. Jesus te amou primeiro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Amém? Nossa amada irmã Zione, pastor Osvaldo pode se posicionar aqui à frente para servirmos a ceia. Amém? E eu quero fazer aqui uma oração, irmãos. Antes da ceia, antes de ministrarmos a Santa Ceia, eu quero orar ao Senhor pelas famílias e por cada um que está aqui presente. Amém? Feche seus olhos. Alguém tem algum pedido de oração especial aí? Eu tenho para meu filho. Filho? Nada. Amém. Mais alguém? Algum pedido de oração? A sua neta eu já vou orar. Milena. Tá? João Gabriel. Amém. Filho, Milena, neta, João Gabriel. É neto também? Amém. 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 Vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Amado Deus eterno, Pai. Estamos aqui nesta noite, ó Pai, no momento em que fazemos menção de Ti, Pai, do Seu sacrifício por nossas vidas. O Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho para morrer por nós numa cruz. E Ele venceu a cruz e Ele venceu